Soma e subtração de radicais. Nessa aula a gente vai verificar, como a gente deve proceder para operar com os radicais em termos de soma e subtração. Antes de mais nada, a gente tem que definir radicais semelhantes. Olha só, pessoal. A gente vai dizer que dois radicais são semelhantes quando eles possuírem o mesmo índice e o mesmo radicando. Radicais semelhantes tem que ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Tudo bem? Por exemplo, raiz quadrada de 7 e raiz cúbica de 7 não são radicais semelhantes, Porque eles têm o mesmo radicando, mas não têm o mesmo índice, tá vendo? Analogamente, raiz cúbica de 8 e raiz cúbica de 5 não são radicais semelhantes, porque apesar deles terem o mesmo índice, o radicando são diferentes, na verdade. Então, dois radicais são semelhantes quando eles possuírem o mesmo índice e o mesmo radicando. Tá. Bom, mas por que faz necessário a gente definir radicais semelhantes? Porque a gente só pode operar, pessoal, em termos de soma e subtração com radicais se eles forem semelhantes. Tá? Só está definida a soma e subtração de radicais semelhantes. Como está acontecendo aqui no item A. Observe, todos os radicais envolvidos aqui nessa operação de soma e subtração são radicais semelhantes. Ó, raiz de 5, raiz de 5, raiz de 5. Tudo bem? Mas, professor, e aí? Como proceder? Pessoal, normal como se fosse x. Se aqui fosse x, como é que ficaria o resultado da conta? 4x mais 3x menos 2x. Como é que você faz? 4x mais 3x dá 7x, 7x menos 2x, 5x. Você vai operar normalmente como se no lugar daquele radical tivesse um x, tá bom? Bom, em vista disso, olha só como é que vai ficar aqui o item A. 4 raiz de 5 mais 3 raiz de 5, isso vai dar 7 raiz de 5. 7 raiz de 5 menos 2 raiz de 5, isso vai dar 5 raiz de 5. 5 raiz de 5 é o resultado aí do item A, tá, pessoal? É assim que a gente deve proceder para operar em termos de soma e subtração com radicais. Só dá para somar e subtrair radicais semelhantes, aqueles que possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. Que é exatamente o que não está acontecendo aqui no item B, Olha, eles não são radicais semelhantes. Aqui tem raiz de 8, raiz de 2, raiz de 32, não é verdade? Não. Bom, mas nem tudo está perdido. Quando você quiser operar em termos de soma e subtração com radicais que não são semelhantes, a gente procura simplificar os radicais. Ah, professor, que história é essa de simplificar? Assim, ó, pegando os radicandos e fatorando. Vamos fatorar o 8? Ó, estou olhando aqui para o raiz de 8. Vou fatorar o 8. Bom, o 8 dá para dividir por 2, dá 4. Por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Muito bem. Como eu estou trabalhando com raiz quadrada, eu vou procurar juntar aos pares esses fatores, tá? Então aqui eu posso escrever o 8 como sendo 2 ao quadrado vezes 2. Então vem para cá, vem para cá. Aqui você vai obter 5, que multiplica raiz de 8. O que é o 8 mesmo? É 2 ao quadrado vezes 2. Mas esse 2 aqui já está na forma mais simples, 2, então vou repetir, 2 raiz de 2, menos, agora a gente tem o 32, pessoal, mesma linha de raciocínio. Vou fatorar o 32. 32 dá para dividir por 2, dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Novamente, como eu estou trabalhando com raiz quadrada, eu vou procurar escrever esses fatores aos pares. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Então, no lugar do 32, agora a gente vai colocar o quê? 2 ao quadrado, então 3 eu estou repetindo, 3 raiz quadrada de 32. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Por fim, a gente fatora também o 18. Qual vai ser a fatoração do 18? Olha, dá para dividir por 2, dá 9. Agora por 3, dá 3. Por 3, dá 1. Dessa forma, a fatoração do 18 é 2 vezes 3 ao quadrado. Novamente, procurando escrever os fatores aos pares, porque a gente está trabalhando com raiz quadrada. Se a gente estivesse trabalhando com raiz cúbica, pessoal, a gente iria procurar escrever os fatores em termos, em trios, Escrever aqui 2 ao cubo, aquelas coisas, tudo bem? Então, o 18 eu vou escrever 2 vezes 3 ao quadrado. Então, 7 estou repetindo, que multiplica raiz quadrada de 18. O 18 é 2 vezes 3 ao quadrado. Pronto.
Bom, agora é o seguinte, pessoal, agora é o seguinte. A gente consegue concluir, através das propriedades das potências, que se o número está elevado ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, ele sai da raiz. Tá? Então, esse 2 que está elevado ao quadrado, ele sai da raiz. Esse 2 aqui também, esse e esse 3. Dessa forma, a gente vai obter 5 vezes esse 2 sai da raiz, sobra dentro da raiz o raiz de 2, mais o 2 raiz de 2, eu estou repetindo, menos 3 vezes esse 2 que está ao quadrado sai da raiz, esse 2 aqui que está ao quadrado também sai da raiz, sobra apenas o raiz de 2. Mais 7 vezes esse 3 que está ao quadrado, ele sai da raiz. Sobra dentro da raiz o 2. Agora, a gente não pode confundir as coisas, pessoal. Eu estou dizendo para você o seguinte, se o número está elevado ao quadrado, ele sai da raiz, né? Mas não é de qualquer forma. Por exemplo, se você tem assim, olha, raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 3. Esse 2 aqui ele está elevado ao quadrado, não é verdade? Ele vai sair da raiz? Não, pessoal, ele não sai da raiz porque você precisa ter dentro da raiz, para usar essa observação, produtos. Se fosse 2 ao quadrado vezes 3, aí sim, esse 2 que está ao quadrado sai da raiz, tudo bem? Mas como tem soma, ou se tivesse também uma subtração, ele não sai da raiz, tá? Então fica aí essa observação. Bom, um pouco mais, 5 vezes 2 dá 10, aqui a gente tem 10 raiz de 2, mais 2 raiz de 2, aqui menos 3 vezes 2 vezes 2 vai dar 12 raiz de 2, e aqui 21, né? 21, 3 vezes 7, 21 raiz de 2. Observe que todos os radicais envolvidos agora, olha, são radicais semelhantes. Então, eu posso proceder como eu fiz no item A, né? Operar normalmente como se fosse x aqui. Então, vamos lá? Ó, 10 raiz de 2 mais 2 raiz de 2 dá 12 raiz de 2. 12 raiz de 2 menos 12 raiz de 2, 0. Sobrou o quê? 21 raiz de 2. Então, o resultado aí do item B é 21 raiz de 2. Tá, pessoal? Então, como é que a gente deve operar em termos de soma e subtração? A gente só pode operar em termos de soma e subtração com radicais semelhantes àqueles radicais que possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. No item B, conforme você observou, os radicais não são semelhantes. Se eles não forem semelhantes, a gente procura simplificar os radicais, procure simplificar os radicais a fim de obter radicais semelhantes. Foi o que eu fiz, olha, eu simplifiquei esse radical, esse, e obtive radicais semelhantes. Aí a gente opera normalmente. Vamos fazer mais um exemplo? Bora lá. Item C, determinar o valor dessa expressão. Né? Conforme você está observando, os radicais envolvidos aqui nessa soma, né? Soma e subtração, não são semelhantes, né? Não são semelhantes. Então, qual a ideia mesmo? A ideia é a gente simplificar os radicais. O raiz de 6 não dá para simplificar, fica a raiz de 6 mesmo. Mas vamos pensar aqui no raiz de 600? Como é que a gente faz mesmo para simplificar radicais? A gente deve fatorar esse 600. Vou fazer isso aqui, hein? Ó, 600, dá para dividir por 2, dá 300, por 2 dá 150, por 2 dá 75, agora por 3, dividido por 3 vai dar 25, agora por 5 dá 5 e por 5 de novo, 1. Pronto. Qual é a fatoração dos 600, então? É 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Né? Então é 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Novamente, como eu estou trabalhando com raiz quadrada, a gente procura escrever os fatores aos pares. Tá? Se fosse raiz cúbica, escrever em 3 em 3, né? De 3 em 3. Muito bem, muito bem. Então aqui a gente vai obter o 7 raiz de 6, eu estou repetindo, ó, 7 raiz de 6, mais 5 vezes raiz de 600, pessoal. O que é o 600 mesmo? Tá ali, ó, 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3, vezes 5 ao quadrado. Muito bem. Agora, menos raiz de 54. Vou fatorar o 54 aqui também, ó. 54. Dá para dividir por 2. Dá quanto? Dá 27. Agora por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3, 1. Qual é a fatoração então do 54? É 2 vezes 3 ao quadrado vezes 3. Novamente a gente procura escrever aos pares. Então aqui vai ficar menos raiz quadrada de 54, que é 2 vezes 3 ao quadrado vezes 3. Excelente, excelente. Agora mais 5 vezes a raiz quadrada de 24. Vamos fatorar aqui o 24?
24, dá para dividir por 2, dá 12. Por 2, agora vai dar 6. Por 2 dá 3, por 3 dá 1. A fatoração do 24, então, é 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Então, mais 5 vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Vezes 2 vezes 3. Excelente, excelente. Vamos apagar aqui essas fatorações aqui, né? Vamos lá. Bom, agora, como é que a gente deve proceder? O número que estiver ao quadrado dentro da raiz quadrada, ele vai sair da raiz. Então, 7 raiz de 6 eu estou repetindo. Ó. 7 raiz de 6, estou repetindo. Mais 5 vezes. Esse 2 está ao quadrado, ele sai da raiz. Esse 5 aqui também está ao quadrado, ele sai da raiz. O que sobrou dentro da raiz, pessoal? Sobrou apenas o 2 e o 3, que eu já vou multiplicar. 2 vezes 3, 6. Menos, esse 3 está ao quadrado, ele sai da raiz. O que sobrou dentro da raiz? Sobrou 2 vezes 3, que eu também já vou multiplicar e vai dar 6. Mais 5 vezes esse 2 está ao quadrado, ele sai da raiz. Sobra dentro da raiz 2 vezes 3, que é 6. Um pouco mais, 7 raiz de 6. Aqui vai ficar 5 vezes 2 dá 10. 10 vezes 5, 50. Mais 50 raiz de 6. Aqui menos 3 raiz de 6. Mais 10 raiz de 6, né? Mais 10, 5 vezes 2, 10 raiz de 6. Observe, você que agora eu obtive radicais semelhantes, né? Todas as parcelas aqui possuem radicais semelhantes. Então, eu posso operar normalmente, né? Então, eu vou obter 7 raiz de 6 mais 50 raiz de 6 vai dar 57 raiz de 6. 57 raiz de 6 menos 3 raiz de 6, 54 raiz de 6. E 54 raiz de 6 mais 10 raiz de 6, 64 raiz de 6. Ó, 64 raiz de 6 é o resultado aí dessa expressão. Para finalizar, o item D. Observe você que aqui no item D, a gente tem 4 radicais, né, que estão na forma mais simples, né, possível. Então, não dá para a gente pensar em fatorar o 3, o 2, né? Bom, e eles, considerando os 4 ao mesmo tempo, eles não são semelhantes. Mas 2 a 2 eles são semelhantes, na verdade? Esse radical aqui, olha, e esse aqui a gente tem um radical semelhante a esse. A esses dois a gente pode operar. O mesmo ocorrendo com esse e esse. A gente pode operar. Tudo bem? Então, 3 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, isso é 5 raiz de 3. Agora, menos 5 raiz de 2 mais 10 raiz de 2, isso vai dar 5 raiz de 2. Tá? O máximo que eu não posso agora operar, pessoal. Não dá para somar os 5 raiz de 3 com os 5 raiz de 2, porque esses dois radicais aqui, olha, eles não são semelhantes. Eles têm o mesmo índice, é verdade, índice 2, mas o radicando são diferentes. Aqui é radicando 3, aqui é radicando 2. Então, não dá para operar. Fica assim. O máximo que dá para você fazer aí é colocar o 5 em evidência, porque a gente tem aqui uma soma de duas parcelas e as duas parcelas têm um fator 5 em comum. Então, a gente coloca o 5 em evidência. 5, abre parênteses. 5 raiz de 3 dividido por 5 vai dar raiz de 3. Mais 5 raiz de 2 dividido por 5 vai dar raiz de 2. Pronto. Então, pessoal, a mensagem dessa aula qual é? Você só pode operar em termos de soma e subtração com radicais semelhantes, com radicais que possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. Caso eles não forem semelhantes, tiverem o mesmo índice e radicando diferentes, a gente procura simplificar um radical, né? Fatorando, radicando ali, a fim de obter radicais semelhantes, como a gente fez aí no item B. Tudo bem?